Seria impossível ignorar o que aconteceu comigo no banheiro do meu escritório. Se isso tivesse ocorrido antes do meu primeiro encontro com um espírito, eu acharia que estava ficando louco. Não teria acreditado em meus próprios olhos. Com certeza é por isso que só aconteceu depois de eu estar preparado para entender o que se passava. Eu havia aberto uma porta de acesso para o mundo dos espíritos em minha vida. Na semana seguinte, fomos à casa de meus pais para passarmos o dia de ações de graça com eles. Sofia e eu ficamos lá de quinta a domingo. Foi ótimo para que eu pudesse conversar com meus pais sobre meu avô. Eu tinha de começar a entender o que os espíritos estavam querendo me dizer. Eu sabia muito pouco sobre o meu avô e imaginei que meus pais poderiam me ajudar, me revelando quem ele era. Meus pais tinham se mudado para a fazenda que eu dei de presente ao meu pai, a qual pertencera ao meu avô. Era o lugar perfeito para falar sobre o meu avô, já que fora ali que, tanto meu pai quanto eu, passamos a maior parte do tempo junto dele. Sofia amava a fazenda. Como ela gostava do campo, muito mais do que eu, aproveitou ao máximo para andar a cavalo, caminhar pela mata e brincar com os cachorros dos meus pais e com Julie. Isso foi bom, porque me deu a chance que eu queria para conversar em particular com meus pais sobre o passado de nossa família. Pai, ao longo de todos esses anos, nunca falamos muito sobre o vovô. Eu me lembro que ele amava muito esse lugar. É verdade. Ele tinha muito carinho por esta propriedade. Ela estava em nossa família desde o tempo do meu avô. Depois que meu pai morreu, nós a perdemos. Mas graças a você, aqui estamos novamente. Eu não entendo por que ele não deixou esta fazenda de herança para você, pai. Você sabe que antes de você nascer, seu avô e eu tivemos uma séria discussão. Foi uma briga tão intensa que passamos anos sem nos falar. Por sua causa é que vínhamos aqui e nos suportávamos um ao outro. E qual foi o motivo desta briga? Ele queria que eu fizesse uma coisa que eu não queria fazer. Queria impor a mim o sonho dele, mudando meus planos para o futuro. Que tipo de plano ele tinha? Era alguma carreira que ele queria que você seguisse, pai? Era alguma coisa dessa natureza. Eu só queria uma vida simples. Os planos dele sempre foram grandiosos, envolvendo poder, dinheiro e posição. Meu pai parou por um instante, me olhou fixamente e disse: Andrew, você é muito parecido com ele. Não digo só fisicamente, mas vejo em você os mesmos traços de caráter de seu avô. Não me entenda mal. Ele era um grande homem. O que me incomodava era o fato de que ele era movido pelo poder, pela ganância, e priorizava isso acima até mesmo de sua família. Olhe só para você. Presidente da Imperial Partners. Você deveria se chamar Wayne Marshall III e não Andrew. Eu conheço essa história. Ele deve ter ficado maluco quando soube que não me deram o nome dele. Tenho certeza de que não gostou nada, mas nunca demonstrou. Ele gostava muito de você, Andy. Você se lembra bem daquele tempo, não é? Já faz 22 anos que ele morreu, mas estando aqui nesse lugar parece que foi ontem. Ainda me lembro das conversas que tivemos enquanto pescávamos no Lago Oneida. Ele se importava muito comigo. Sem dúvidas, filho. Acho que ele percebeu logo que você era parecido com ele. Às vezes fico pensando como seria se ele ainda estivesse vivo hoje. O que será que ele diria se soubesse quem eu me tornei? Uma coisa é certa. Ele sentiria muito orgulho de você, Andy. Pedi licença e me retirei. Aquilo foi forte demais. Eu tinha 10 anos de idade quando meu avô faleceu. Tínhamos um ótimo relacionamento, mas não cheguei a conhecê-lo o suficiente. Parecia que eu estava tendo uma segunda chance de me aproximar dele, mesmo que ele estivesse em uma dimensão diferente. Como eu senti que ele estava me procurando, comecei a procurá-lo também. Mais tarde, naquele mesmo dia, minha mãe me fez algumas revelações interessantes. Ela me contou que muitas vezes meu avô ligava para ela sem que meu pai soubesse, para saber sobre mim. Apesar de me dizer muitas coisas boas a respeito dele, ela me disse uma coisa que me deixou intrigado. Filho, não sei exatamente porquê, mas seu avô me dava medo. A presença dele me trazia sempre um mau pressentimento. Aquilo foi muito estranho. Tudo que eu ouvira sobre ele me fazia pensar que se tratava de um homem honesto e gentil. Alguém em quem se podia confiar.
Pedi à minha mãe para ver os velhos álbuns de fotografias. Lá encontrei uma foto onde meu avô me segurava no colo. Eu devia ter uns 5 anos de idade. Nós dois estávamos sorrindo. Percebi que éramos muito parecidos mesmo. Fiquei muito feliz por ele estar se comunicando comigo depois de tantos anos. Antes de irmos embora, combinei com meus pais os planos para o Natal e Ano Novo. Naquele ano, decidi fazer uma mega festa, convidando minha família, meus amigos e pessoas importantes para mim e para Sofia. Saí dali, naquele domingo cedo, mais convicto de que meu avô, de alguma forma, estava me guiando nesta vida. Comecei a pensar que todas as coisas boas que vinham acontecendo comigo ao longo dos anos, especialmente nos últimos 3, tinham a influência direta dele. Deixei Sofia em casa e fui para a sala. Qualquer semelhança com a realidade pode não ser mera coincidência.